Oi, gente, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Bora continuar as resoluções, gente? Mais algumas questões hoje. Hoje a gente vai continuar o Enem 2017, tá bom? A gente tá quase finalizando ele, já estamos na questão 166 e eu vou fazer até a questão 180, tá bom? Galera, lembrando que por enquanto eu vou focar em todos os últimos Enems. Quando a gente terminar essa saga de fazer todas as últimas 5, 6 provas de matemática do Enem, eu vou abrir para vocês pedirem algum tipo de prova, de questão e de assunto específico que eu souber te ajudar vocês, beleza? Gente, muito feliz de todos vocês estarem aqui, tá? Muito feliz mesmo. Muito feliz de todo mundo estar entrando aí. Galera, daqui a pouquinho a gente começa. Eu sempre espero uns 2, 3 minutinhos, porque eu sei que tem muita gente que vai entrando, tá? O TikTok, ele sempre notifica a galera. Então, às vezes é bom esperar um pouquinho pra galera não pegar a resolução no meio. Então, eu peço pra você, se você já tá aqui na live, espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente começa e aí você consegue pegar a questão desde o começo, tá? Muitas pessoas acabam não entendendo determinada questão porque elas entram na live no meio da questão. E aí fica difícil pegar da metade se você não viu o começo. Então, por isso é muito importante você assistir a resolução desde o começo da questão, para que se torne muito mais claro para você, tá bom? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente. Comenta aí se o volume da música tá tranquilo, não tá atrapalhando a minha voz, não tá encobrindo a minha voz. Tá tranquilo? Dá pra gente colocar uma musiquinha um pouco mais animada, pra gente criar um ambiente de estudo agradável, beleza? Gente, muito prazer ter todo mundo aqui, tá? Se você ainda não me segue aqui no TikTok, já me segue e já curte muito a live. Vamos tentar bater recorde de live? Gente, vamos tentar fazer essa live com recorde de like? Vou falar pra vocês, a live que eu fiz aqui que mais deu curtida até hoje foi uma live lá no começo das lives e ela atingiu 250 mil curtidas. Galera, 1h30 de matemática com 250 mil curtidas. Foi sensacional, né? Poxa, é 25% de 1 milhão. Isso é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, galera, se você puder, clica 2 vezes na tela. Curte muito a live aí, é muito fácil, é muito prático você curtir. É só clicar 2 vezes na tela. Você tá com o seu celular aí na mão? Clica 2 vezes na tela e isso me ajuda muito, muito, muito. Oi para todo mundo, deixa eu me apresentar. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Kelvin, vestibulando de medicina, tá? Tenho o sonho de ser médico, mais especificamente cardiologista. E, bom, dessa forma, eu estudo para Enem e para vestibular. Então eu não sou professor de matemática, eu não dou aula particular, eu não tenho formação acadêmica na área de matemática, mas eu fiz o Enem na última prova e eu consegui acertar quase 40 das 45. E por ter um desempenho legal em matemática, eu resolvi criar a live e, de forma geral, criar os meus perfis de estudos para ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? Então aqui na descrição do perfil tem o meu Instagram e também tem o YouTube que eu coloco o replay da live. Tá? Então me segue lá no Insta, se inscreve lá no canal do YouTube, lá tem mais de 40 lives que eu fiz aqui, já resolvi com vocês mais de 500 questões de matemática, beleza? Então é isso, não vou me alongar aqui nas explicações, nas apresentações, e vamos começar então com o sangue no olho, a questão 166, beleza? Questãozinha de função trigonométrica, uma questão difícil, tá? Uma questão difícil, então eu peço muita atenção para vocês. Evita comentário agora, tá? Evita comentário para que você realmente preste atenção. Vamos resolver essa questão aqui. O importante é você entender a explicação, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que essa questão está falando, tá, galera? Peço muita atenção de vocês. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza a função P de T é igual a A mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes. Beleza? Então, a gente tem essa função, eu vou reescrever ela aqui. Eu tenho que P de T é igual a A mais B cosseno de KT, e ele disse que A, B e K são constantes.
A, B e K são constantes, beleza? Então a única coisa que varia é o P de T e o Tzinho aqui, são as coisas que variam, porque o A, o B e o K são constantes, beleza? E o que essas coisas estão representando? O T representa ali o tempo, beleza. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então tá, um batimento cardíaco é o tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Vamos lendo o texto para a gente entender. Então eu tenho aqui, ao analisar o caso, a gente tem que a pressão mínima é 78, a pressão máxima é 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto é 90. E qual que é o que a gente precisa fazer nessa questão? Descobrir essa função, descobrir qual que é a função para esses determinados dados aqui. Então, o objetivo é a gente determinar qual que é a minha função, qual que é a lei de formação dessa minha função. Então, tá vendo que todas as minhas respostas, existe um valor para A, existe um valor para B e existe um valor para o K. Tá vendo? Se eu comparar essa minha função genérica aqui e comparar as minhas respostas, significa que eu preciso descobrir qual que é o valor do A, eu preciso descobrir qual que é o valor do B e eu preciso descobrir o valor desse Kzinho aqui. Beleza? E galera, deixa eu só dar um outro recadinho. Não vão pelas respostas que estão mandando aqui nos comentários, tá? Porque não deu tempo nem de ninguém fazer. Isso eu posso deixar claro. Então, ou a pessoa tá chutando, ou ela tá com a prova aberta já falando o gabarito, tá? Presta atenção na resolução. O objetivo aqui não é achar a resposta, é você entender a explicação. Tranquilo? A resposta só é consequência da resolução. Tranquilo? Então, a gente tem aqui, a gente tem a nossa função. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Lembra que lá na trigonometria, todo mundo lembra qual que é o formato de uma função cosseno? Lembra que esse formatinho aqui, todo mundo lembra disso? Para quem já estudou função trigonométrica, lembra que esse formato de gráfico é o que a gente tem para a função do cosseno? E aí, lembra que existe um ponto que vai ser o ponto máximo e existe um ponto que vai ser o ponto mínimo. Esse ponto máximo aqui, lembra que é sempre 1, tá? O ponto máximo aqui na nossa função lá na trigonometria é 1 e o ponto mínimo é menos 1. Tranquilo? Isso aqui a gente tem na trigonometria. O máximo vale 1 e o mínimo vale menos 1. Então, os outros valores estão sempre nesse intervalo de máximo e mínimo. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é nós fazermos o seguinte. Eu vou ter, quando essa minha pressão ela for mínima, quando a pressão for mínima, isso significa que o cosseno de KT, ele precisa valer menos 1. Gente, tranquilo, né? Por quê? Quando a pressão é mínima, o cosseno de KT vale menos 1. Ou seja, se eu quero a pressão mínima, o valor desse cosseno, ele precisa ser o menor possível. E o menor valor possível é menos 1. E o outro lado também é verdade. Quando eu tenho pressão máxima de T, para ela realmente ser máxima, o cosseno desse meu KT, ele precisa ser mais 1. Lembra que na trigonometria, o cosseno maior possível vale mais 1 e o menor possível vale menos 1. Então, para a pressão mínima é menos 1 e para a pressão máxima mais 1. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente pode substituir nessa nossa função aqui, A gente pode substituir nela para a gente encontrar os valores de A e de B. A primeira coisa vai ser isso. A primeira coisa vai ser encontrar o valor de A e o valor de B, partindo dessas ideias aqui. Como que a gente faz isso? Olha aqui na nossa tabela que a pressão mínima é 78. Beleza? Pressão mínima 78. Então, vamos para a pressão mínima. Eu vou até chamar essa nossa primeira aqui de 1, tá? Vou chamar de 1 e a outra aqui de 2, que a gente vai usar elas para descobrir o valor de A e de B. Ô Felipe, e você tem liberdade aí como administrador se precisar utilizar das ferramentas aí, beleza? Sabe o que eu tô falando. Bom, então a primeira coisa a gente vai usar essa primeira aqui para a gente descobrir, fazer algum tipo de relação. Então vamos lá. Para a primeira, qual que é a relação que a gente vai fazer? A nossa pressão mínima de T vai ser A
mais B vezes cosseno de KT. Beleza? E aí como que a gente pode fazer? Onde tem essa nossa pressão mínima aqui, a gente vai colocar um mínimo que está lá na tabela, que é 78. Então a pressão mínima é 78 e esse cosseno de KT ele precisa ser menos 1. Porque lembra, quando a pressão ela é mínima, esse valor de cosseno do KT, ele precisa ser o mínimo possível, que é 1. Então substituindo vai ficar 78 é igual a A mais menos 1 vezes B é menos B, mais o menos B. Então reescrevendo vai dar 78 é igual a A menos B. Então A menos B é igual a 78. A gente chegou nessa relação. Fazendo a mesma ideia, exatamente a mesma ideia, para a pressão máxima, como que a gente vai fazer? Para a pressão máxima, a gente tem a equação 2, a gente vai fazer o seguinte. Pmax, que é a pressão máxima de T, vai ser A mais B vezes o cosseno de KT. Agora a gente vai fazer o seguinte, onde tem essa pressão máxima, vamos olhar aqui na nossa tabela, tá vendo que a pressão máxima aqui, ó, a pressão máxima é 120, né? 120 é a pressão máxima. Então vai ser 120, e onde tem esse cosseno de KT, vai precisar ser mais 1, porque eu estou trabalhando com a pressão máxima, beleza? Então, continuando aqui a nossa questão, nós vamos ter então que 120 é igual a A mais B, beleza? Por que é A mais B? Porque eu tenho 1 multiplicando B. 1 vezes B é o próprio B. Agora, vamos continuar aqui. Tá vendo que eu tenho essa equação e essa equação? Lembra na matemática que em sistemas lineares, quando eu tenho duas equações, se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para resolver. Então, a gente pode fazer um sistema. Fazendo esse sistema, como que eu posso fazer? Eu tenho A menos B é igual a 78 e tenho A mais B é igual a 120. Tenho um sistema linear. O que eu posso fazer, galera? Eu posso somar esses sistemas. Se eu somar os sistemas, vamos somar aqui para ver o que acontece. Se eu somar, tá vendo que o B vai eliminar com outro B? O B vai cortar. Se eu somar menos B com mais B, vai cortar. Então eu vou ficar com 2A é igual a 78 mais 120. Então 2A é 198 e o nosso A vale 99. Já descobrimos o valor do A. Bom, agora vamos descobrir o valor do B. Lembra que eu posso pegar qualquer uma das equações, tá? Eu vou pegar essa de baixo aqui. A mais B vale 120. Como eu tenho o A valendo 99, isso significa que eu posso colocar 99 mais B é igual a 120. Então, o nosso B ele vai ser 120 menos 99, portanto, B vai ser 21. Então, a gente descobriu o valor de A e B, tá vendo? Vamos voltar lá para a nossa questão. Voltamos aqui para nossa questão. Já descobrimos que o A ele vale 99 e já descobrimos que o B ele vale 21. Olhando as alternativas, tá vendo que esse primeiro valor aqui é para o A e esse segundo valor para o B. Então eu já posso eliminar a letra B e eu já posso eliminar a letra E. Essas duas a gente já elimina porque a gente descobriu que o A vale 99 e o B vale 21. Galera, comenta aí, alguma dúvida até agora? Vocês entenderam todo esse processo que eu fiz e essas explicações? Vocês entenderam? Comenta aí se vocês têm alguma dúvida nisso daqui. Eu vou pedir, por favor, para que vocês evitem comentário paralelo, coisa sem sentido. Isso aqui é uma live de educação, uma live de qualidade. Então, eu peço para vocês seriedade na nossa live, tá bom? Então, vocês entenderam que o gráfico para o cosseno é isso, ele assume valores positivos de mais 1 e negativo de menos 1 para máximo e para mínimo. Eu só fiz as substituições aqui, eu caí em um sistema e eu resolvi e encontrei os valores de A e B. Top, né? Certinho, né? Ah, e só antes da gente continuar, deixa eu só perguntar para vocês. Gente, quem tiver condições de mandar presentinho na live, eu sempre recebo todos eles com o maior amor do mundo e carinho, tá? Eu vi que algumas pessoas já enviaram algumas rosas e tudo mais. Então, se você puder,
gosta da nossa live, gosta do meu trabalho, gosta da forma como eu explico as questões, se você puder, me manda presentinho durante a live que eu fico muito feliz também, tá? É uma forma de reconhecimento pelo trabalho que eu faço aqui com vocês. Continuando a questão. Lembra que agora, para a gente continuar a questão, o que falta descobrir? O que falta descobrir na nossa questão? Tá vendo que todas as equações, todas essas funções são iguais, tá vendo? A única diferença tá aqui, ó. Esse primeiro aqui é 3π, esse da letra C é 2π, e o da letra D, tá vendo que é cosseno de t. Significa que o k é 1. Lembra, se o cosseno é de kt, se o k vale 1, simplesmente fica cosseno de t. Então, no primeiro aqui, ó, eu tenho que o k ele valeria 3π, na letra C eu tenho que o K ele valeria 2π e na letra D eu tenho que o K ele valeria 1. Então a nossa ideia agora é responder a questão simplesmente descobrindo o valor do K. Como que a gente vai descobrir o valor do K? Como que a gente consegue descobrir ele? Bom, eu posso descobrir o valor do K da seguinte forma. Agora a gente vai usar esse outro dado aqui, ó. Número de batimento por minuto, 90, tá? Então, deixa eu até... Acho que eu vou ter espaço aqui nesse cantinho. Então, significa que tem 90 batimentos por minuto, beleza? 90 batimentos por minuto. E o texto também disse uma informação lá no título muito importante aqui no enunciado. Tá dizendo aqui, ó, que considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. O que é isso? O que é duas sucessivas? O que é duas sucessivas pressões máximas? Lembra o seguinte, vamos voltar aqui em cima, tá? Vamos voltar aqui em cima que vai ser mais fácil de você entender. Quando que a pressão é máxima? Lembra que a pressão é máxima nesses pontos máximos do meu gráfico? Lembra? Então, significa que desse intervalo aqui, ó, que eu marquei um asterisco aqui, ó, desse ponto até esse ponto lá em cima, todo mundo concorda comigo que eu tenho duas pressões máximas? Concorda comigo que se eu pego desse ponto alto do gráfico até o outro ponto, eu tenho duas pressões máximas? Lembra que a pressão máxima é quando o cosseno de kt vale 1. Então, se eu pego os dois pontos lá no máximo do gráfico, esses dois pontos são pressões máximas. Então, o intervalo de tempo que passar de um para o outro significa que é o tempo para um batimento, porque o texto diz que um batimento representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas e que o número de batimento cardíaco por minuto é 90. Então, vamos aqui comigo no nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Lembra lá da trigonometria que a gente tem o ciclo trigonométrico de raio 1, inclusive. Então vamos desenhar ele aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o meu ciclo trigonométrico. Lembra que quando eu faço isso daqui, ó, lembra que aqui em cima é para o seno e aqui embaixo é para o cosseno. Por que eu estou fazendo isso? Você vai entender. Lembra então que quando o cosseno está nesse ponto aqui, ele equivale a 1. É o cosseno máximo. Lembra? Aqui nesse ponto, o cosseno se mede na horizontal. Aqui ele vale o tamanho do raio. Lembra que do ponto 0 até aqui na bordinha é o raio da circunferência. O raio do ciclo trigonométrico vale 1. Por isso que nesse ponto aqui o cosseno é 1. Aí, lá em cima ele vai ser 0. Cosseno de 90 é 0. Aí, nesse outro ponto aqui, ele vai valer menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão entender. Ele sai do 1 positivo, ele vai lá para o menos 1 e ele volta para o 1 positivo. É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ele vem no 1 positivo, vai lá embaixo no 1 negativo e sobe aqui em cima no 1 positivo de novo. Olha a informação que eu vou te passar agora. Quando ele diz no enunciado que o intervalo de tempo de um batimento é entre duas pressões máximas, o que significa? Que ele deu exatamente uma volta no ciclo trigonométrico. Exatamente uma volta. Então ele deu exatamente uma volta aqui. E quando a gente muda isso daqui para radianos, lembra que aqui eu vou ter 0, né? Lembra que aqui eu tenho π sobre 2 radianos,
que é 90 graus. Aqui, nesse ponto de 180 graus, eu tenho π radianos. Nesse ponto de 270 graus, eu tenho 3π sobre 2 radianos. E aí, quando eu fechei a minha volta, eu vou ter 2π radianos. Essa informação é importante. Quando o exercício diz que ele tem duas pressões máximas, significa que ele deu uma volta no ciclo trigonométrico e isso equivale a 2π. Beleza? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo o que eu estou fazendo? Se ele deu essa volta de lá em cima até embaixo até em cima, significa que no ciclo trigonométrico ele saiu do ponto 1, foi lá no ponto -1 e voltou para o ponto 1. Duas pressões máximas, uma volta. Então, equivale a 2π. Questão difícil do Enem, galera. Questão difícil, mas muito bonita. E aí, qual que é a ideia para a gente terminar essa questão aqui? Lembra o seguinte, o texto não disse que ele tem 90 batimentos por minuto? Ele disse que tem 90 batimentos por minuto. 90 batimentos significa, se é por minuto, significa que vai ser 90 batimentos a cada 60 segundos. A gente vai fazer uma regra de 3 agora. 90 batimentos, 60 segundos. Por que é 60 segundos? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Agora a gente vai ver para um batimento. Por que é para um batimento? Porque o meu texto disse lá em cima, galera. Lembra? Ele disse aqui, considere um batimento. Ele não disse para considerar 90 batimentos. Ele quer considerar um. Então, se eu sei que ele faz 90 batimentos a cada 60 segundos, se eu considerar um batimento, qual que é o tempo para um batimento? Se a gente encontrar o tempo para um batimento, aí nós vamos relacionar com essa volta de 2π aqui. Então, como que fica isso daqui? Só fazer uma regra de 3, eu tenho 90t é igual a 60. Então, o nosso t, o tempo para um batimento, é 60 sobre 90 segundos. 60 sobre 90, eu posso simplificar esse zero com esse zero, e ficaria 6 sobre 9, que é o mesmo que 2/3 de segundo. 2/3 de segundo. O que é o 2/3 de segundo? É o tempo, galera, presta atenção, é o tempo para um batimento. E para um batimento, lembra que um batimento era o tempo de ele dar uma volta no ciclo trigonométrico, que dá 2π radianos. E aí, então, vamos achar o nosso K. Como que fica o nosso K? Lembra que o K, ele era multiplicado pelo T, lembra? Então, para a gente encontrar o K, é só a gente multiplicar pelo tempo que a gente encontrou, 2/3, e isso precisa dar exatamente igual a uma volta, que é o tempo que ele deu entre duas pressões máximas seguidas. Então, K é 2/3 é igual a 2π. Não se perde aí, tá? Então, aqui ficou 2/3 de K é igual a 2π. Eu passo esse 3 multiplicando lá em cima, então vai ficar 2K é igual a 6π. Eu posso dividir os dois lados por 2, corto esse 2 com esse 2, então no final das contas o nosso K, ele vale 3π. O nosso K, ele vale 3π. Então, depois de todas essas contas, nós descobrimos que o nosso K que a gente estava buscando, ele equivale a 3π, e não a 2π e não a 1. Ele vale 3π, beleza? Então, a função trigonométrica da nossa questão vai ser P de t é igual a 99 mais 21 vezes cosseno de 3πt. Então, a letra A é a nossa resposta da nossa primeira questão de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado dessa questão. Uma questão bem difícil, e no Enem mesmo, essa questão ela é considerada difícil e provavelmente uma das 5 mais difíceis da prova, tá? A galera no Enem tem 3, 4 minutos por questão. Então, para você conseguir pensar e resolver tudo isso daqui, se você não estiver muito preparado na matemática, você não consegue, tá? Então, eu vou aconselhar vocês a tirar print, tá? Se você puder e você quiser, tira print dessa resposta. Lembra de tentar fazer de novo. Eu vou deixar aqui na tela uns 10 segundos para você tirar print da questão, tá? E print da resposta.
Uma questão bonita, uma questão difícil que envolve função trigonométrica, gráfico, sistema linear, regra de 3 e ciclo trigonométrico. Uma questão que envolve essas 5 coisas, tá? Então tira print rapidão aí da resposta, beleza? Tira print agora da questão, tá? Pra você, que se você quiser fazer depois, pega uma folha de sulfite, vou deixar aqui, ó. Pega uma folha de sulfite e tenta fazer ela sozinho e vai comparando com a sequência de resolução ali, porque ela é muito boa e vale revisar muita coisa. Você revisa sistema linear, revisa função trigonométrica, revisa ciclo trigonométrico, revisa regra de 3, revisa muita coisa, tá bom? Então vou colocar aqui só mais um pouquinho e a gente já vai para a próxima questão, galera. Muito obrigado a todo mundo que curtiu a live, estamos chegando em 30 mil curtidas. Se você gostou, se você gosta do trabalho que eu estou desempenhando aqui para vocês, é muito importante você me seguir nas outras redes sociais, tá? Lá eu coloco muitas outras coisas que podem ajudar nos estudos de vocês. Eu sou vestibulando de medicina, eu não sou professor, e eu sei o que vocês passam como estudantes, porque eu passo pela mesma coisa. Então, se você puder, me segue no Insta, que tá aqui na descrição do perfil, tá? Corre lá rapidão, daí você já volta pra live. Lá eu coloco o quiz para vocês responderem lá nos stories. Tem vários destaques importantes. Eu mostro a minha rotina de estudos, o que eu faço diariamente. Hoje vai sair uma dica bem importante de como usar post-its nos seus estudos. Então tem muito conteúdo legal lá no Instagram, tá? É Kelvin Studies. Mesmo nome daqui, mesma foto. Então se você puder, me segue lá no Insta também para ajudar no crescimento lá, tá? Galera, sem mais delongas, vamos para a questão 167. Vamos ver o que essa questãozinha aqui tá falando pra gente, beleza? Lembrando que tô fazendo a prova do Enem 2017, tá? Eu vou até escrever aqui embaixo, porque eu sei que muita gente entra depois, tá? Enem 2017. Enem 2017, prova azul, beleza? Prova azul. Lembra que no Enem existem várias cores de prova. A única coisa que muda é a ordem das questões, tá? Por exemplo, na prova azul, a questão 167 está na prova azul. Na prova de amarela, por exemplo, ela pode ser a 172, entendeu? Então eu sempre faço prova azul e estou fazendo matemática do Enem 2017. Galera, vamos para essa questão então, vamos ver o que ela está falando. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com um diâmetro medindo 10. Beleza, então já deu uma informação importante. O diâmetro mede 10, beleza? Lembra que o diâmetro é... Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Para decorar uma mesa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com... Ah, tá. Tranquilo. Tá, já sei onde a gente vai usar essa informação aqui. O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão. Tá, o que é a calota esférica? Calota esférica, galera, é essa bordinha aqui de baixo, tá vendo? Essa bordinha que eu tô riscando aqui, essa tampa da laranja, isso daqui é a calota esférica. Então, lembra quando a sua avó, não sei se acontecia isso com você, mas comigo acontecia. Quando a minha avó cortava a laranja pra mim, ela sempre queria ficar com a tampinha, cara. Nossa, eu era criança e isso me dava uma raiva, porque eu queria a laranja inteira. E na real, eu gostava de comer mais a tampinha da laranja do que a laranja. Na real, eu poderia jogar fora essa parte de baixo, essa parte de cima gigantesca, e ficaria só com essa tampa da laranja aqui. Essa tampa da laranja é a calota esférica, beleza? Então qual que é a ideia? Toda essa parte de cima vão ser colocados doces. Então vão colocar doces tudo aqui em cima. E aí ele fez então essa seção transversal aqui na minha esfera, né? Para ter então essa calota cortada que ele vai eliminar. E aí o texto disse que o diâmetro vale 10. Onde a gente vai usar esse diâmetro aqui? Olha que legal. Tá vendo que isso daqui, ó, isso aqui é o diâmetro. O diâmetro pega o centro e vai de um ponto até o outro. Esse daqui é o diâmetro. Esse inteirão de preto aqui é o diâmetro. Lembra que o diâmetro ele falou que vale 10. Então, se o diâmetro vale 10, né? Se D é igual a 10, significa que esse tamanho do meu raio aqui, ó, esse tamanho do meu raio, ele equivale a 5, beleza? Essa questão é tranquila, não se desespera, galera. O raio aqui, ó, o raio da minha esfera é 5, que é desse ponto central até nessa bordinha aqui.
Tranquilo? Ele vai retirar então essa calota esférica do melão, que está lá embaixo, como ilustra a figura. E para garantir a estabilidade do suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio da seção circular de corte seja pelo menos 3. Pelo menos 3. O que é esse pelo menos 3? É o nosso rainho aqui. Tá vendo? É o nosso rainho. Esse rainho, ele vai ter que ser igual a 3. Ele vai precisar ser igual a 3. O texto diz que ele precisa ser pelo menos 3. Significa que é 3 ou maior do que 3. Correto? 3 ou maior do que 3. Porém, por que não pode ser maior do que 3? Porque é óbvio, ele quer aproveitar o máximo possível da região para colocar os doces. Então, o raio precisa ser 3. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível. Tá vendo? Ele quer a maior área possível. Para que ele tenha essa maior área possível, lá dentro aqui de onde vão ser colocados os doces, o meu R precisa ser 3. Esse raiozinho dessa base da calota aqui, ó, esse raiozinho precisa ser 3. Porque se ele for maior que 3, por exemplo, se esse plano que cortou aqui nesse ponto, se ele for mais alto, o meu raio ele vai vir mais ou menos para cá e ele ficaria maior do que 3, diminuindo a área do meu doce. Então, para que ele tenha a maior área possível, o raio precisa ser 3. Bom, então qual que é a pergunta? Para atingir todos esses objetivos, o chefe ele deve cortar a calota do melão numa certa altura H. E qual que é essa altura? Galera, vem para cá, ó, vem para cá com o meu desenho aqui comigo. Tá vendo que aqui eu vou representar o ponto O, aqui eu vou representar esse ponto, aqui eu tenho o ponto A, e eu tenho um triângulo aqui, tá vendo? Eu representei o que tá lá. Eu representei exatamente o que está aqui, eu representei aqui. Lembra que esse tamanho aqui vale 5, que é o tamanho do raio da esfera. Lembra que esse meu tamanhozinho aqui vale 3. Esse tamanhozinho vale 3. Aqui eu posso falar que eu tenho um ângulo de 90 graus. E, gente, deixa eu perguntar para vocês. Qual que é o triângulo retângulo pitagórico aqui no caso? Tá vendo que está exatamente igual a determinado triângulo pitagórico? Existe um triângulo pitagórico que ele tem os lados 3, alguma coisa e 5. Qual que é esse tamanhozinho aqui, ó? Esse tamanhozinho pequenininho aqui. Pô, coisa linda, né? 4, vale 4. Se você tem a hipotenusa valendo 5 e se você tem um cateto valendo 3, obrigatoriamente o outro cateto vale 4. Exatamente assim, tá? Vale 4. E repara uma coisa, as dimensões aqui da figura, ela tá desenhada totalmente errado. Deixa eu passar uma dica master para vocês aqui. Quando você tiver uma questão de geometria plana ou de geometria espacial, qualquer coisa que envolva desenho na matemática, você não vai pelo desenho, tá? Nunca. Tá vendo que essa dimensão 3 tá muito maior do que essa pequenininha. Mas não importa se eu desenhei no tamanho errado. O triângulo ele é 3, 4 e 5. Então, nunca vai pelo desenho. Se você fosse pelo desenho, você ia achar que esse valor aqui é tipo 1 e pouco, entendeu? 1,5. Então, nunca vá pelo desenho. Sempre vai pela matemática, lembra disso. E aí, olha a sacada que legal. Tá vendo aqui, ó, Tá vendo que esse ponto aqui, ó, até lá no 5 e até lá embaixo é exatamente igual? Tá vendo que do ponto central até a bordinha do ponto central até a bordinha também é um raio que vale 5? Se é um raio que vale 5, então o tamanho total de O até esse ponto aqui, ó, equivale a 5. Então quanto que vale essa nossa altura H aqui? Essa nossa altura H, ela vai ser 5 menos 4. Se tudo vale 5 e esse ladinho do triângulo retângulo é 4, significa que a nossa altura que foi cortado aqui equivale, portanto, a 1, beleza? A 1 centímetro. Então, qual que é a altura H? Que o chefe ele fez esse corte aqui, ele pegou como se fosse uma bolinha e passou uma lâmina nela cortando. Exatamente em 1, tá bom? Então, aqui a nossa resposta fica sendo letra C. Alguma dúvida, galera? Vocês entenderam o que eu fiz aqui?
Tá vendo? Vocês às vezes olham as questões e só de bater o olho nesse desenho acha que é super difícil. Galera, é só fazer um Pitágoras no triângulo aqui do meio e se tudo vale 5 e esse tamanho aqui é 4, esse aqui precisa ser 1. É exatamente por isso que vale 1, porque o tamanho total, o tamanho total vale 5 e eu descobri que esse lado do triângulo vale 4. Então, quanto que vale esse pedacinho aqui? Quanto que eu tenho que somar no 4 para dar 5? Eu preciso somar 1. Beleza? Então, essa nossa questão fica sendo letra C. Ele vai pegar essa esfera de diâmetro 5 e ele vai precisar cortar a uma altura de 1 centímetro. De onde que veio o 4? O 4, ele vem do triângulo retângulo, galera. Só recapitulando aqui, eu tinha um triângulo retângulo em que esse tamanho vale 5 e esse vale 3. Beleza? Eu tinha um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale 5 e o cateto vale 3. Existe um triângulo retângulo que ele é pitagórico. Ele é o 3, 4 e 5. Se duas dimensões são 3 e 5, a última precisa ser 4. Mas se você não soubesse disso, como que eu acho esse nosso x? Para achar o nosso x, basta eu fazer Pitágoras. Lembra? 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 25 é x ao quadrado mais 9. O x ao quadrado vai dar 16, portanto, o nosso x daria 4. Tranquilo? Então é isso, ou você lembra do triângulo pitagórico 3, 4 e 5, ou você faz o teorema de Pitágoras e já acha a medida desse lado. E aí, portanto, se tudo vale 5, esse tamanhozinho vale 4, a nossa resposta, que é o H, vale 1. Fechou? Tranquilo, galera? Entenderam? Posso ir para a próxima questão? Vamos aqui para nossa próxima questão, galera. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer nessa questão aqui. Lembrando que a live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Aqui na descrição do perfil tem o meu Instagram de estudos, tá? Então me segue lá no Insta e tem também o YouTube. Tá? Então se inscreve lá. Eu coloco todos os replays das lives lá no canal do YouTube. Então se você tiver dúvida em alguma resolução, eu não consegui sanar a sua dúvida, porque é muita pergunta, muita gente. Então lembra que depois eu coloco a live lá no YouTube. Ou eu coloco hoje à noite ou amanhã cedo. Assim que der, eu subo a live e eu coloco o link dela lá nos stories do Instagram. Então é muito importante você me seguir lá também. Tá bom? E aí dá pra você rever alguma explicação. Essa é a live de número 44. Sim, gente, eu tô com um pouquinho de dor de garganta e um pouquinho resfriado, tá? Mas mesmo assim, tô firme e forte fazendo a live pra vocês, tá bom? Mas eu tô com a garganta um pouquinho ruim, sim. Vamos fazer essa nossa questão 168? Tenta bater, galera. Tenta bater pelo menos 50 mil curtidas aí durante essa questão. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver essa questão, o que ela tá falando, beleza? Eu sei que ela não tá aparecendo de forma geral aqui na tela, mas eu vou ler e provavelmente a gente vai usar só essa figura para resolver, beleza? Então curte muito a live aí se você puder. A Igreja de São Francisco, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada no Lago da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Beleza, então aqui está a abóbada da nossa figura. A seta da figura 1, então qual que é a seta da figura 1? Essa setinha aqui, né? Ela está ilustrando uma das abóbadas da entrada principal. Ah, entendi. Então, essa Igreja de São Francisco, que ela é a obra de Oscar Niemeyer, olhando de cima, meio que da diagonal, lá em cima, ela fica nessa disposição. Quando a gente olha isso daqui de frente, ela vai ficar dessa forma aqui. Aqui é como se tivesse uma pessoa, né, olhando ela de frente aqui. E qual que é a pergunta? A pergunta é, qual que é a altura H? Então o objetivo é descobrir quanto que vale essa altura Hzão aqui. Bom, como que a gente vai resolver isso daqui?
Galera, é uma questão clássica de função de segundo grau, né? Por quê? Tá vendo que essa abóboda, né? Essa abóboda, ela forma uma parábola. Se ela forma uma parábola, significa que a gente vai poder resolver usando função de segundo grau, tá bom? E é bem legal porque a gente consegue fazer o seguinte: eu vou desenhar o nosso plano cartesiano em cima dela pra gente trabalhar com esses dados, tá bom? Deixa eu só tomar uma água antes. Bom, olha como que a gente pode resolver isso daqui. A gente pode fazer dessa forma aqui, galera, ó. A gente pode fazer isso aqui. E isso daqui. Olha que legal que a gente vai resolver isso daqui. A gente pode chamar aqui de x e aqui de y. Eu desenhei um plano cartesiano dentro da minha figura. Por que eu fiz isso? Galera, vocês vão entender por quê. O objetivo é descobrir o Hzão, tá vendo? Se a gente quer descobrir esse Hzão aqui, basta a gente saber, nesse ponto aqui, ó, basta a gente saber o ponto que corta o eixo y, né? Se a gente descobrir qual que é o ponto que corta esse nosso eixo y aqui, a gente vai descobrir qual que é a altura que ele quer. Então, para isso, a gente vai resolver através de função de segundo grau. E olha que legal, tá vendo que eu já consigo descobrir as minhas raízes? Lembra lá que na fórmula de Bhaskara, por exemplo, a gente usando o delta ou fazendo a fórmula mesmo de Bhaskara, lembra que o objetivo dela é descobrir as duas raízes. O que é uma raiz de uma função? A raiz da função é o ponto em que o y é zero, ou seja, é o ponto em que o meu eixo x ele é cortado. Os pontos onde o eixo x são cortados são as minhas raízes. Então, dessa forma, olha que legal. Tá vendo que eu já tenho raízes aqui? Se eu coloquei o meu plano cartesiano nessa forma, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui já é o ponto 5, é onde corta o meu eixo x. Então, eu já tenho uma raiz. E olha que legal, como o gráfico ele é simétrico, o gráfico ele é realmente simétrico, lá nesse outro ponto aqui, ó, nesse outro pontinho aqui, eu tenho a minha outra raiz. Eu já tenho as minhas raízes. Eu, inclusive, posso falar que esse outro ponto aqui, ó, ele é um ponto 4, né? É um ponto 4, 3. Porque tem 3 metros de altura e 4 metros de largura. Então, por exemplo, se eu quisesse esse ponto aqui, ó, no meu plano cartesiano, ele seria o ponto 4 e 3. Então, eu já tenho várias informações ali que vai dar pra gente usar. Então, para resolver essa questão, bastava você lembrar da seguinte fórmula. Y é igual a que multiplica x menos x' vezes x menos x, duas linhas. Essa formulinha aqui é uma fórmula da função de segundo grau que envolve o ponto y, envolve o coeficiente, envolve o ponto x e envolve as duas raízes. Lembra que x1 e x2 são as duas raízes. Esse x' e o x, duas linhas, eles são as raízes, beleza? São as raízes. Então, usando essa nossa relação aqui, a gente pode fazer o seguinte. Por que eu vou usar ela? Porque eu já tenho x' e já tenho x duas linhas. E eu também tenho ponto y e x. Porque nesse ponto 4 e 3 eu já tenho os valores para x e para y. Então é só substituir tudo. E a gente vai encontrar qual que é o nosso A. Beleza? Vamos encontrar o ponto, o A ali. Então se eu fizer, por exemplo... lembra que então eu chamei o nosso y de 3, eu também chamei o x de 4, e aí o x' ele equivale a 5 e o x, duas linhas, equivale a menos 5. Eu tenho todos esses pontos lá na minha figura, eu tenho tudo isso daqui já. Então vamos substituir para ver então quanto que vai dar. O 3 vai ser igual a que multiplica. O x é 4, né? Então 4
menos 5 vezes o x ali vale 4 também, né? 4 menos... Agora o x é menos 5, então aqui vai abrir parênteses, menos 5. Tranquilo? Por que ficou menos com menos aqui? Esse primeiro menos, ele vem da fórmula. O segundo menos é porque a sua segunda raiz ela é lá no eixo negativo do x, né? Então, beleza. Quanto que é 4 menos 5? É menos 1. 4 menos o menos 5. Quanto que é o oposto do oposto de um número? É você somar. Menos com menos é mais. Então, aqui vai dar 9. Então, 3 é igual a vezes menos 9. Né? Menos 1 vezes 9, menos 9. Portanto, menos 9A é igual a 3. O A é 3 sobre menos 9. O A é 3 sobre menos 9. E isso aqui vai dar 1 sobre menos 3, que também é igual a menos 1/3, né? Menos 1/3. Beleza. A gente descobriu o valor do A. O A equivale a menos 1/3. Por que eu fiz isso? Porque tá vendo que esse ponto Y aqui, esse ponto aqui em cima, galera, esse ponto onde a gente quer a resposta, tá vendo que esse ponto aqui, o x dele vale 0. No eixo Y, todos os pontos do x valem 0. Então esse ponto aqui é 0. 0, e qual que é o ponto Y para ele? O ponto Y é o que a gente quer, né? É o Hzinho, né? O H é o ponto que a gente quer. Então, se a gente voltar lá na nossa... nessa nossa equação aqui, vamos reescrever ela aqui embaixo. O y, lembra que o y era a vezes x menos x' vezes x menos x, duas linhas, beleza? Isso, mas a gente vai achar o y agora. Então, o nosso y do vértice, ele vai ser o nosso a, que a gente acabou de encontrar. Por que eu fiz isso? Porque para eu encontrar o y, eu precisava do a, entendeu? Então, o a é menos 1/3 vezes... Agora, eu tenho x menos x'. Quanto que a gente vai usar aqui? Vamos repetir de primeiro para não confundir. Então, fica x menos 5 vezes x mais 5. Beleza? O x' e o x duas linhas são as minhas raízes. Galera, menos 5 e 5 são as raízes. O a vale menos 1/3 que a gente encontrou. E aí, por fim, o que a gente vai fazer? A gente pega outro par ordenado. Lembra, quando eu colocar aqui no meu x, quando eu pôr no x igual a 0, quando eu colocar o x igual a 0, eu vou encontrar qual que é o meu y do vértice, que é o h. Tá vendo? Aqui chega a nossa resposta. Porque nesse ponto aqui, ó, não é o ponto que corta o eixo y, nesse ponto o meu x vale 0. Então, quando eu substituir o x por 0, eu já vou encontrar o y do vértice, que é o ponto que corta a ordenada. Entendeu? Então, dessa forma, como que vai ficar? O nosso y do vértice, que é esse nosso hzinho que a gente quer, né? O h que a gente quer, vai ser menos 1/3 vezes... Se eu substituir isso daqui por 0 e o x por 0, vai ficar 0 menos 5, menos 5. 0 mais 5, 5. Então, a nossa resposta, né, esse hzão aqui que a gente quer, vai ser menos 1/3 vezes menos 5 vezes 5 vai dar menos 25. Portanto, menos 1 com menos 25, 25 sobre 3. Então, aqui a resposta da nossa questão fica sendo a letra D, né? Entenderam, galera? Vocês entenderam? A ideia para resolver essa questão era a gente colocar o nosso plano cartesiano cortando exatamente no meio, porque daí automaticamente eu já tenho a minha raiz, as minhas duas raízes. Então, primeiro eu substituo o a. Como que eu acho o a?
colocando um ponto para x e y, que eu já tenho 4 e 3, e mudando as raízes x' e x2'. Depois que eu achei o a, era simplesmente substituir o x por zero. Por quê? Se eu substituo as raízes que eu tenho e substituo o x por zero, eu encontro o meu y do vértice. Então essa questão aqui fica sendo resolvida dessa fórmula, tá bom? Da onde que surgiu o zero? O zero surge daqui, galera. Aqui nesse ponto aqui, ó. Esse ponto da origem aqui, ó, é o ponto 0 e 0. Guarda isso. Todos os pontos no eixo y, eles são x igual a 0. Todos os pontos no eixo x são y igual a 0. Entendeu? Se eu quero descobrir qual que é a minha altura dessa abóboda, todos os pontos no meu eixo y, o x vale 0. O x ele não está andando nem para a esquerda nem para a direita, ele vale 0. Então, quando eu substituo as raízes por menos 5 e 5 e o x por 0, eu encontro onde bate lá no nosso y do vértice. A Marolinha TV comentou: ninguém dá uma florzinha pro cara, ele tá ensinando várias coisas. Gente, é isso, galera. Se vocês puderem, me manda presentinho aí durante a live. Eu imprimo material, eu gasto 1h30 do meu dia com vocês, eu faço com o maior amor e carinho do mundo, porque quando eu tava lá atrás, eu não tinha pessoas que me ajudavam dessa forma. E não é porque eu não tinha pessoas que me ajudavam dessa forma e eu tive que aprender sozinho, que eu não posso ajudar alguém. Então esse é o intuito da live, é ajudar vocês. Então todo mundo que quiser mandar presentinho aí, eu sempre recebo com o maior amor e carinho do mundo, beleza? Galera, live todo dia, tá? Live todos os dias, 3 horas da tarde. Gente, vocês querem parar por aqui ou querem continuar? A gente tá a 50 minutos de live. Vocês querem fazer mais algumas? Querem continuar? Fazer mais questões? Lembrando que todas as questões, elas vão estar no replay da live lá no YouTube, tá? Então fica atento aí que depois lá no YouTube eu subo a live, tá bom? Eu vou colocar o link lá nos stories do Instagram. Então por isso que é importante você me seguir no Insta. Vamos aqui para a questão 169, então. Uma questão de gráfico. Vamos ver o que essa questão tá falando, galera. Ela não está aparecendo inteira, mas eu vou ler aqui e vamos ver se eu consigo explicar para vocês qual que é a ideia dessa questão. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores. Quando você tem esse gráfico de pizza aqui, é o nosso gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites variados. Bom, em um computador foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso de sexta-feira para sábado, em 5 sites mais acessados. A seguir temos os dados do mini aplicativo. Então tá. Aqui a gente tem na sexta-feira, galera. Existem 5 sites e na sexta-feira, essa é a quantidade de minuto que cada site foi acessado. Tá? Então essa é a ideia. A gente tem aqui em minuto na sexta-feira. Então, quantidade de minuto que foi acessado os sites na sexta-feira. Já no sábado, essa é a quantidade de minuto. Então lembra, o texto diz que houve um aumento significativo nesse tempo. Então o site X, que só tinha sido acessado 12 minutos, ele foi para 21 minutos. O Y era 30, ele foi para 51, assim por diante. Qual que é a nossa pergunta? Analisando então esse gráfico do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta-feira para sábado foi em qual site? Então beleza, é uma questão que está falando de aumento percentual. Se falou de taxa, é de porcentagem. Então está falando sobre aumento percentual ou porcentagem, é quantos por cento que aumentou. Lembra, não é valor absoluto, não é só o número, tá dizendo taxa de aumento, beleza? Então para isso é só a gente ver quantos por cento que aumentou de um site para o outro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o site X. Dá para resolver de várias formas, mas eu vou fazer a forma mais fácil, que é a forma que a maioria das pessoas fariam no dia. O site X, ele era 12, o 12 representava 100%. E o site X, ele foi para 21. Então, 21 representa X.
beleza? O jeito tradicional de fazer, o jeito tradicional de fazer é esse. Então, multiplicando o cruzado, a gente teria que 12x é igual a 21.000. 2.200 ou 2.100. Então, 2.100 dividido por 12. Esse aqui é o nosso x. É só a gente fazer uma regra de 3. Vamos para o y, por exemplo. O site y, 30 era 100%. Então, ele foi para 51. Isso representa o y, beleza? Então, se a gente multiplicar cruzado, o nosso y seria 5.100 dividido por 30. Para isso, a gente faz para cada uma delas. Para cada uma delas, a gente vai ver quanto que passou de 100%, que aí a gente já vê quanto que aumentou, beleza? Coisa tranquila. Vamos fazer então para o z. O z, olha que legal, o z já dá para saber. Não é por 360 não, é relativo ao que tinha antes, tá? Então o y é 30, ele foi para 51. Então 30 é o 100% que ele tinha antes. Então referente ao 51, quantos por cento que aumentou, entendeu? Isso, faz até o final sim, Ana. Eu só vou montar assim primeiro para a gente fazer outra análise. Se a gente continuar, o z, ele era 10, isso era o 100%, ele foi para 11. Isso vai dar z%. Então, o z seria 1.100 dividido por 10. Quanto que dá o w? O w, ele era 38, era o 100%. Então, 57 vai ser w%. Então, fazendo a multiplicação e cruzada e isolando o w seria 5.700 por 38. E, por fim, a gente tem o último, que é o u. O site u, ele tinha... o site u, ele tinha 40, e isso era 100%. Ele foi para 56. Então, o u, ele é 5.600 dividido por 40. Bom, então eu tenho as minhas 5 frações aqui. Basta ver qual que é a maior delas, tá? Qual que é a maior delas. Quando a gente conseguir ver qual que é a maior das frações, a gente já vai encontrar a nossa resposta. Então, para isso, eu consigo fazer algumas simplificações. Ó, olha que legal, galera. Eu vou tentar fazer uma coisa com vocês para ver se vocês entendem. Olha que massa que a gente pode fazer. Tá vendo aqui, ó? Vamos comparar. Não precisa fazer as contas. Vamos comparar. Por exemplo, tá vendo como que eu comparo a z com a u? Tá vendo que o denominador da nossa fração u é 40. Como que eu encontro um 40 aqui? Galera, se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, não altera o meu resultado. Lembra que se eu pego uma fração e eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero o meu resultado. Então, dizer 1.100 sobre 10 é o mesmo de que dizer 4.400 por 40. Por que eu fiz isso? Porque daí eu consigo comparar isso com isso aqui. Ele não quer a maior taxa? Ele não quer a maior? Quando eu tenho denominadores iguais, denominador igual, quem tiver o maior valor em cima vai ser a maior fração. Comenta aí se vocês entenderam. Quando eu tenho duas frações com o mesmo número embaixo, quem tem o numerador maior é a maior fração. Então, dessa forma, a gente já pode eliminar essa daqui. Eu nem preciso fazer conta. A maior fração vai ser a maior taxa. Então, se eu comparar as frações, quem tiver o maior valor de fração vai ser a maior taxa de aumento, entendeu? Então, a gente vai comparar o que der para comparar, e se não der mais para comparar, a gente faz a conta. Mas olha que legal, eu peguei essa porque eu sei que embaixo, se eu multiplicar por 4, em cima e embaixo, vai surgir um 40 aqui. 40 é igual, né? É a mesma lógica. Por que por que 2/3 é maior do que 1/3? Porque denominadores iguais, quem tem o maior numerador tem a maior fração como um todo. Então, essa aqui é maior. Beleza. Agora vamos comparar a outra aqui, ó.
Isso não é obrigatório, você pode fazer a conta do jeito que for. Você pode simplificar, pode dividir em cima e embaixo, pode fazer por comparação. Existem várias formas de fazer. Faz como você se sentir mais à vontade. Eu faço isso porque daí eu nem preciso fazer a conta, tá vendo? Olha que legal que a gente dá pra fazer aqui, ó. Vamos pegar a y e a x. Tá vendo que as duas estão dividido por 10, né? Então, eu posso cortar 0 com 0. Então, eu posso reescrever aqui, ó, 510 por 3. Beleza? Eu só dividi, eu simplifiquei 0 e 0 aqui. Agora, eu tenho um 12 aqui e tenho um 3 aqui. Se eu multiplicar isso daqui por 4 e multiplicar por 4, olha que legal. 510 vezes 4 vai dar 2040 por 12. O que eu fiz aqui? Simplesmente eu simplifiquei 2 zeros e aí surgiu um 3 aqui embaixo. Se eu multiplico por 4 em cima e embaixo, eu faço surgir um 12. Eu tenho 12, tenho 12. Quem que é maior? 2040 ou 2100? 2100 é maior, então tá fora. Então o y já tá fora e o z também já tá fora. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Vamos pensar o que mais que a gente pode fazer. Tá, eu tenho... Deixa eu pensar aqui. Tá, agora já não vai dar mais pra comparar muito, gente. Porque, ó, eu tenho esse número por 12, eu tenho isso por 38 e isso por 40. Já não tá dando mais pra comparar. Ah, essas duas dá pra comparar. Olha que legal, gente, presta atenção. Olha que legal. Olha que análise legal. Olha que análise sensacional. Tá vendo que eu tenho 5.600 por 40 e eu tenho 5.700 por 38. Vamos comparar os numeradores. Ó, 5.700, 5.600. O numerador aqui, ó, é maior. E os denominadores, 38 e 40. Significa que essa fração W eu dividi em menos partes, que é uma fração, é uma divisão. Eu dividi em menos partes, só que eu peguei muito mais partes. Eu peguei muito mais do que o que eu dividi. Então, se ele tem, além dele ter o maior numerador, ele também tem o menor denominador. Então, o resultado dela como um todo, ela é muito maior. O resultado aqui é muito maior do que o U. Então, também está fora. Estão entendendo? Gente, para resolver, na hora da prova, você pode fazer a regra de 3 e dividir, sabe? Faz assim, ó, 2100 por 12, faz a continha dividindo, vai dar um número lá decimal, não tem problema, pode fazer isso. Eu estou explicando para vocês, pelo método de comparação, como que a gente pode acelerar o processo. Eu estou fazendo isso não é só para resolver a questão, para fazer você pensar que se você tem maior numerador e menor denominador, a sua fração como um todo ela vai ser maior. Essa daqui, além dela ter o menor valor em cima, ainda dividiu em mais partes, dividiu em mais porções, então o valor total é menor. Só para ir ajudando vocês a pensarem mais, tá? Então só sobrou duas frações, né? Sobrou só 2100 dividido por 12, que é a da x, e sobrou a 5.700 por 38. Ó, sobrou só essas duas, né? É da x e a da w. Como que a gente pode pensar essas duas agora? Olha que legal que eu vou fazer. Já acabei de pensar outra coisa. Olha que legal. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, aqui da nossa x, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Eu vou ter 6.300 por 36. E a outra é 5.700 por 38. Olha que legal. Eu acabei de multiplicar essa em cima e embaixo por 3. Então eu consegui isso. É a mesma coisa que isso. E aqui eu tenho essa daqui. Olha que legal. É a mesma lógica da anterior. Eu peguei um numerador menor, o denominador maior. Eu dividi em mais parte e ainda peguei menos. Então, no geral, essa fração ela é muito maior. Então, a W está fora.
E no final das contas, a W estando fora, o nosso resultado fica sendo a letra X, beleza? Só por fazer comparação. Só por multiplicar em cima e embaixo por mesmos valores e ir pensando em numeradores e denominadores. Tá bom? Mas na hora da prova você pode fazer de qualquer forma, pode dividir, pode fazer da forma como você souber fazer. Eu faço por essa comparação porque daí eu não preciso fazer conta, eu consigo pensar em numeradores e denominadores. Tá? Não sei se vai aparecer toda a questão. Na verdade, eu vou deixar assim, ó, tira print, depois você vira a imagem, tá? Se você preferir, para poder aparecer a questão como um todo. Então quem quiser tirar print, tira aí. Eu sei que tá um pouquinho bagunçado, mas com a explicação fica mais fácil de entender. E da onde que vem essa lógica? Ela é bem simples no final das contas. Porque assim, lembra que eu falei para vocês, se eu tenho duas frações, esse denominador aqui é 100, esse denominador é 100. Eu tenho 4 e tenho 3. Se eu perguntar para você qual fração que é maior, 4 centésimos, 4%, ou 3 centésimos, 3%? Por que você vai me falar que a fração maior é a primeira? Por que 4 sobre 100 é maior do que 3 sobre 100? Porque você olhou que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, quem tem o maior numerador automaticamente tem a maior fração. Entendeu? E aí, quando você tem numeradores iguais, vamos supor que você tem 2 e 2. Se você tem 2 e 2, agora os numeradores são iguais. Embaixo você tem 5 e aqui você tem 4. Agora fica um pouquinho mais difícil de entender, mas não muito. Se eu tenho numeradores iguais, vamos olhar pelos nossos denominadores, tá? Eu tenho 5 e 4. O que o denominador representa, a parte que vai embaixo? Quantas vezes eu dividi? Repara que esses dois aqui são iguais. O 4 eu dividi em menos vezes. Eu dividi o meu denominador em menos vezes. Significa que se eu divido em menos vezes, cada um desses dois aqui eles representam uma porção maior. Então a minha fração como um todo é maior. Então no caso aqui a gente tem que 2/4 é maior que 2/5. Então essa é a lógica que eu uso. Quando eu vou comparar frações, se eu consigo igualar os denominadores, fica fácil. Se eu igualo os numeradores, também pode ficar fácil. Quando tudo é diferente, a gente pode fazer essa análise que eu fiz aqui embaixo. Quando tudo é diferente, o numerador é diferente e o denominador é diferente, é só a gente pensar. Quem tem o maior denominador dividiu a minha fração como um todo em muito mais parte. E além de dividir em muito mais vezes, pegou menos partes. Então, no geral, a minha fração é menor. Tá vendo? Galera, então é isso. 1h10 de live. Eu resolvi mais algumas questões com vocês. E eu vou ficando por aqui. Minha garganta tá bem ruinzinha. Eu tô um pouco gripado ainda essa semana, tá? Então, lembrando que eu vou pôr o link da live lá nos meus stories depois, assim que eu conseguir subir ela. O replay dela. Muito obrigado a todo mundo que curtiu, que deu presentinho, que me ajudou no engajamento, que compartilhou, que gostou. O objetivo é esse, é fazer vocês entenderem, é resolver questões junto com vocês. Muito obrigado a todo mundo que permaneceu até aqui. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram de Estudos e depois rever as lives lá no YouTube, se você quiser rever alguma explicação. Tem mais de 40 lives lá que eu explico questões de matemática para vocês. Eu sei que eu ainda não sou muito grande nas redes sociais, eu sei que o meu Instagram é pequeno, o meu YouTube é menor ainda, mas eu procuro levar um conhecimento e uma ajuda de qualidade para vocês. Não importa se eu tiver 1 milhão de inscritos ou se eu tiver nem 1000, não importa. O importante é eu levar conhecimento e compartilhar com vocês aquilo que eu sei e que eu aprendi nesses últimos tempos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e amanhã a gente volta 3 horas, tá bom? Amanhã a gente volta 3 horas. Então, gratidão a todo mundo aí que acompanhou. Tamo junto e é isso, beleza? Valeu, até amanhã, galera.